Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Olha o quanto que o Senhor tem feito nesses dias. Você está aqui, sua família está bem, mas caso não esteja tudo bem, com certeza ficará. E apegue-se à promessa do Senhor na sua vida, que tudo que Ele faz tem um propósito. E tudo o que acontece nas nossas vidas coopera para o nosso bem. Como é dito em Romanos capítulo 8, verso 28. Não é o verso que meditaremos hoje, mas quis deixar esta promessa para você. Hoje estamos nos baseando em Isaías 14, verso 27, que nos diz assim: Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Algo que o Senhor revelou a você em secreto, que até mesmo a sua concepção humana é tão grandioso e impossível de acontecer. Bem, o impossível é uma especialidade do Senhor em fazer. Eu recebi algumas promessas do Senhor, algumas ainda não se cumpriram e, de fato, o que o Senhor confidencia a nós são além do que nós podemos sequer imaginar. Mas como no verso de hoje diz, quando o Senhor determina, quem poderá invalidar? Quem poderá impedir o que o Senhor tem para a sua vida? Será até mesmo o seu medo, a sua insegurança, ou até mesmo sua falta de fé, de crer que Ele fará? Porque o tempo vai passando e o Senhor aparentemente está demorando em cumprir o que Ele tem para a sua vida. Mas entenda este processo como um momento onde você está aprofundando o seu relacionamento com Ele e aperfeiçoando assim para que, quando essa bênção chegar às suas mãos, você saiba utilizar ela com sabedoria e para a glória do Senhor. Aqui mais diz: se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? A mão do Senhor nos sustenta, nos ampara. Ele é o nosso protetor. Aqui mais adiante, em Isaías 41, verso 10, ele é uma promessa também muito pertinente do Senhor, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. E Ele fala hoje aos nossos corações também: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a minha mão direita da minha justiça. O verso 13 diz assim: porque o Senhor seu Deus o toma pela minha mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. A mão direita, este Deus Todo-Poderoso que tem conduzido as nossas vidas. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós cremos nos planos e propósitos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida também. Aqui mais adiante, também, só que em Jeremias 29, verso 11, poderia recitá-lo de cor. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Tudo que o Senhor confidenciou a nós, que não pode ser invalidado, que não há quem o possa impedir, o que o Senhor tem para a sua vida, são pensamentos de paz, são propósitos de paz,
para lhe dar um futuro e uma esperança. E você também ser fonte de esperança na vida de outros. A bênção não é somente para você, era também para impactar outras vidas. E à medida em que você percebe que você está sob a proteção do Senhor, sob a bênção do Senhor e que está debaixo de uma promessa, independentemente do tempo que passe, o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu para a sua vida. Mesmo que seja grandioso demais. Você serve a um Deus grandioso. Olhe para Cristo. Olhe para o que Ele pode fazer através da sua história, através do seu testemunho, do que Ele vai fazer. Tudo que o Senhor faz é notório que foi a mão dele que abençoou você. Alguns externamente, que não têm discernimento espiritual, ou que por inveja acreditam que não estão sendo abençoados por Deus, ou pior, queriam a sua bênção, e vem de um relacionamento muito longo com o Senhor, onde você aprendeu nos desertos, nas provações, que sempre há um oásis, sempre há algo que o Senhor quer ensinar-nos. E mais, nós precisamos ter certeza nesses momentos, quando recebemos a bênção do Senhor, que foi fruto de muitas vezes muitas lágrimas, renúncias, e é isso que as pessoas externamente não viram. E o Senhor viu, o Senhor esteve presente. E a construção de uma intimidade com o Senhor demanda tempo. É como um relacionamento interpessoal com alguém que você gosta, que você ama. Você precisa ter tempo, você precisa conversar, você precisa conhecê-lo mais profundamente. E para isso, você muitas vezes precisa deixar de fazer algumas coisas que você queria fazer para dedicar tempo para estar na presença do Senhor, saber discernir a voz do Senhor, os direcionamentos dele, o que ele confidencia a nós que fará nas nossas vidas, vem mediante um tempo de lapidação do Senhor para termos uma abertura, um discernimento espiritual para entendermos o seu agir. E nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Para que quando acontecer que o nosso irmão seja abençoado, tais pensamentos não venham à nossa mente. E sim uma curiosidade de querer ir mais profundo em intimidade. Tudo é possível mediante você persistir, você pedir abertamente: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ir mais além, eu quero saber mais do Senhor. E Ele irá revelar-se a você de uma maneira única e especial. A maneira como o Senhor se comunica a mim não é a mesma que se comunica com você. E você precisa entender isso. Que até mesmo no aparente silêncio de Deus, porque Ele não fica em silêncio, a palavra dele fala aos nossos corações. Pode ser que por meio das circunstâncias da vida, o tempo tão corrido, você tenha deixado de ter seus momentos com Deus, de plenamente estar no altar do Senhor e também percebê-lo no dia a dia, nas atividades que você realiza. Isso é muito bom para trazer intimidade e proximidade. Eu, particularmente, quando vou fazer minhas atividades externas, não, seja interna ou externa, obviamente, eu estou na companhia do Senhor, eu peço a orientação do Senhor para tudo. E isso é que eu, de alguma forma, sempre comento. As pessoas querem Jesus no mais impossível, no mais improvável, naquilo que eles não conseguem mais fazer, não conseguem mais realizar.
Mas o Senhor é tão lindo, gente, tão sublime, tão extraordinário. Perceber Ele no dia a dia, no simples, no ordinário, que com Ele se torna extraordinário de maneira tão linda. Eu não consigo expressar em palavras. O que eu posso dizer é que você precisa ter mais uma intimidade mais profunda com o Senhor. O Senhor fala comigo através da natureza, escrevendo audivelmente sua voz e das mais diversas formas, mas é porque eu conheço desde quando eu era criança, da sua voz, da forma como Ele se comunica a mim, e sempre o quis como um amigo pessoal para todas as situações. Jesus, nós vamos ali. Jesus, nós vamos fazer isso. Jesus, nós vamos para aquele lugar. Jesus, nós vamos comprar isso. Jesus, nós vamos para tal. E assim por diante. Trazê-lo para perto. Por isso, meus queridos, que a chave para abrir as portas das bênçãos do Senhor vem de uma comunhão, de um relacionamento com Deus. Seja sincero com o Senhor. Até mesmo quando não quer orar. Não adianta você colocar uma máscara de santidade, sendo que o seu coração está longe do Senhor, seus pensamentos estão divagando, você está com preocupações que precisam ser apresentadas ao Senhor, mas você precisa ser transparente com o Senhor. Tem pessoas que têm medo de dizer que ficou com raiva do outro, que desejou o mal do outro. Aí quer dizer, não, Senhor, não foi bem assim. Meus queridos, enquanto você estiver na defensiva dessa forma, o Espírito Santo não vai intervir na sua vida mais profundamente. Você tem que dizer abertamente, eu fiquei irritado, eu não quero orar, eu não sinto vontade de ler a sua palavra, é chato. Acordar de manhã, eu tô cansada. Ainda tem que ler, ainda tem que orar. Eu tenho tanta coisa para fazer. Acalma. Tudo no seu tempo. Isso é obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é lindo, meus queridos. Você vai refletir tanto a glória de Deus, a luz do Senhor na sua vida, de tal forma que até mesmo sem palavras você falará do amor de Cristo. As pessoas percebem que você tem algo diferente, você carrega a presença do Senhor. Você realmente crê no nome de Jesus? Na autoridade que tem nesse nome? Eu espero que sim. E reivindique as palavras do Senhor. Está querendo saber uma verdade sobre um fato? Diga em oração, Senhor, eu sei que tu és um Deus da verdade. Por favor, me conduza à verdade, eu preciso saber disso. Eu já fiz isso e já consegui que o Senhor me conduza a toda a verdade. Não somente da palavra de Deus, meus queridos, mas de situações que aparecem nas nossas vidas, que a gente sente que aquela história não está muito bem contada, uma situação que você presenciou ou qualquer outra situação. Busque ao Senhor e reivindique as promessas de Deus. Está inquieto o coração, Senhor? Filipenses 4, versos 6 e 7, o Senhor diz que concede a nós a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar minha mente e coração em Ti, meu Cristo Jesus. O que está faltando é nós crermos mais na palavra e aplicá-las na nossa vida, para que assim o Senhor tenha de fato essa abertura para confidenciar promessas que Ele mesmo fará na sua vida e na sua história. Independentemente do tempo que passe, vão vir algumas pessoas enviadas de Satanás para te desanimar. E quem você vai ouvir? A voz de Deus ou a voz dos outros que nem conhecem plenamente
Você, como o Senhor, Deus Criador, que te sonda e conhece. E desde longe penetra os teus pensamentos e antes mesmo de falar, Ele sabe o que vai dizer. Como lindamente o salmista Davi descreve no Salmo 139. Você precisa colocar essas promessas vivas no seu coração. Tá com medo? Eu falo de promessas de Isaías 41, verso 10. Não temas. O Senhor é contigo. Porque o Senhor é teu Deus. Josué 1, verso 9. Seja forte, corajoso, corajosa. O Senhor estará com você por onde quer que andares. E tantas outras promessas, meus queridos. Vamos orar nesse momento, vamos clamar para conhecermos mais profundamente a respeito do Senhor e assim Ele pode confidenciar a nós. Como Abraão foi amigo do Senhor nessa proximidade e ele antecipar muitos fatos que o Senhor iria fazer e Abraão soube com antecipação. O Senhor quer ter uma intimidade, um relacionamento mais profundo com você. Vamos orar. Grandioso Deus, santo, 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 em nome de Jesus, eu clamo por cada pessoa nesse momento, meu Deus, para que eles vivam o que eu vivo. Não há palavras para descrever, Senhor Deus, porque o Senhor se revela a mim em detalhes sutis, como uma borboleta que voa, no vento que me envolve, e me acalma, e me abraça. O Senhor se revela em sonho, audivelmente, de maneira escrita, tantas formas. Eu quero, Senhor Deus, que eles vivam essa experiência viva com o Senhor. E para isso eles precisam falar abertamente quem eles são, quais são os seus sentimentos, se tem raiva, se tem indignação, se eles têm medo, se eles se sentem seguros. Ó Senhor Deus, o Senhor quer ouvir todas essas necessidades com muita paciência e cuidar de cada uma delas por meio do Espírito Santo. Paizinho querido, que o Senhor possa estar trabalhando nesses corações, para que eles possam sentir o desejo de conhecer o mais profundamente, ter mais tempo e não se distraírem tanto assistindo filmes, séries que não têm utilidade nenhuma. Além, Senhor Deus, de exageradamente proporcionar na mente deles uma dopamina muito exagerada, Senhor. E eles precisam de uma mente mais quieta, sã, para entender sua voz. Muitos estão apressados, Senhor Deus, como Salomão bem dizia, correndo atrás do vento. E no final, tudo é vaidade, Senhor. Estão buscando muitas vezes algo que o Senhor faria se aceitássemos de fato ser cuidados por Ti. Sermos surpreendidos nos mínimos detalhes. Muitas vezes aquela preocupação excessiva de uma questão para resolver no trabalho, se orássemos com tranquilidade antes de sairmos de casa, com certeza se resolveria de uma maneira tão simples. Afinal, o Senhor detém toda a sabedoria, e se clamarmos a Ti como Tiago fala, e o Senhor nos concede essa sabedoria. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a reverenciar o Teu nome, a reconhecermos a Tua santidade, a reconhecermos o Senhor como Deus soberano sobre as nossas vidas. E que de fato a Sua vontade prevaleça nas nossas vidas e não somente da boca para fora. Porque muitas vezes, Senhor, algumas pessoas apresentam listas de como querem ser respondidos e ainda dizem que seja feita a Sua vontade. E não é bem assim, Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós e nós não sabemos o que pedir. Por isso que muitas vezes nós recebemos não.
E nós precisamos respeitar. Como um pai zeloso está dizendo, não, meu filho, minha filha, não é bem assim. Não é isso que eu quero para a sua vida. Ó Senhor Deus, que não sejamos teimosos e nem questionadores. Apenas aceitemos e esperamos muitas vezes o que o Senhor vai esclarecer, porque não foi bem assim como queríamos. E como o Senhor quer, é muito melhor. Paizinho querido, nos dê um final de semana abençoado sobre a tua proteção. E que esses momentos mais tranquilos do final de semana sejam momentos de mais profunda intimidade com o Senhor. Que as pessoas possam recorrer a Ti, meu Deus, para que conheçam mais profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. O Senhor espera com paciência para ter momentos no secreto com você, para que você seja curado, restaurado e alinhado nos seus propósitos, e que Ele possa confidenciar promessas que Ele tem para a sua vida, e que você seja bênção e luz na vida de muitas pessoas. E para isso, você precisa aprender mais sobre o Senhor, para assim ser porta-voz de esperança neste mundo tão triste, onde as pessoas se surpreendem com atos de gentileza e de amor, mas não é de se surpreender. O Senhor nos disse na palavra que o amor de quase todos se esfriaria. Que o Espírito Santo aqueça seu coração com uma viva esperança, com amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e que a sua vida seja para impactar não só os da sua casa, da sua comunidade, mas todos pelos quais você tiver contato. Amém? Até a próxima sexta-feira.